Olá, muito boa noite para você, futuro servidor, futura servidora. Eu sou a professora Patrícia Manzato e a gente vai falar hoje sobre semana de prova. A gente vai conversar sobre o que eu faço na minha semana de prova e que realmente dá certo e que realmente me leva para a prova como uma candidata competitiva, me leva na prova de forma que eu consiga o máximo de aproveitamento na prova. E é isso que eu quero passar hoje para vocês. Eu quero que vocês realmente cheguem na prova competitivo. Se você tem prova essa semana, se você tem prova na semana que vem, no mês que vem, enfim, independente de quando for a sua prova, tenha em mente que o passo a passo que eu vou passar para vocês hoje aqui serve para qualquer prova. Prova que tem discursiva, prova que não tem discursiva, que é de manhã e à tarde, prova só de manhã, prova só à tarde, enfim. Mas a ideia é você dar o máximo de si, dar inclusive o máximo do seu cérebro, da sua capacidade cerebral, para que você chegue na prova e arrase e consiga colocar tudo o que você sabe nessa prova. Então, olha só, quero conversar aqui com vocês e a gente já vai começar aqui trabalhando os problemas que podem acontecer na prova. Esses problemas são exatamente tudo aquilo que eu quero eliminar na minha prova. E olha só. Então, peraí, Patrícia, tá me dizendo que assim, os problemas que acontecem na prova, eles são resultado da minha semana que antecede? Sim. Alguns problemas, eles são da sua preparação como um todo. Mas a semana da prova, se você fizer uma semana bonitinha, se você colocar ali em prática as técnicas e as ferramentas que eu vou te passar, esses 3 pontos aqui que mais deixam a gente preocupado na hora da prova, a gente consegue eliminar. E eu tô falando exatamente do quê? Eu tô falando daqueles brancos que acontecem. Eu tô falando da insegurança de se fazer a prova. E eu tô falando do cansaço. Quantas vezes eu já não vi aluno não conseguindo terminar a prova porque tá cansado demais? Quantas vezes eu não vi gente na mesma sala que eu tremendo, assim, ó, tremia, não conseguia pegar o lápis para fazer a prova? Quantas vezes o aluno saiu da prova e veio me falar: Patrícia, deu branco, eu não sei. Aconteceu comigo, mas não como concurseira. Lá atrás, quando eu fui prestar vestibular, eu assim, pessoal, eu fui preparada para o vestibular, assim, ao longo dos 3 anos de ensino médio, e no último ano de ensino médio, eu me cobrava demais. Eu queria prestar direito, mas eu não queria qualquer faculdade, eu queria a USP, eu queria São Francisco. E eu cheguei na prova e, assim, eu era uma boa aluna de exatas, inclusive. Eu cheguei na prova e eu simplesmente travei na prova de física. Eu não consegui responder uma questão sequer. Para mim, aquilo lá, assim, a prova para mim virou grego, do nada. E eu saí da prova, uma semana depois eu consegui resolver todas as questões. Pô, o que tá acontecendo? E depois eu fui entender esse processo quando eu tava bem depois, não foi agora que eu entendi, não. Mas então, esses 3 pontos, tá? A gente consegue trabalhar esses 3 pontos de forma que você chegue para a prova e consiga revertê-los. O primeiro aqui, então vamos falar então na teoria, a gente precisa combater esses 3 problemas ao longo da semana, ok? E aí, então vamos começar a falar com o branco, tá? O branco, ele é o quê? O branco nada mais é do que você não lembrar o assunto. Você não lembra o assunto por 3 motivos principais. O primeiro deles é que faz muito tempo que você não vê aquela matéria. Então, falta revisão.
O segundo é você não conseguir juntar o conhecimento que você tem dentro da questão. Ou seja, você não consegue entender o que a questão está pedindo. Você não consegue entender a banca. Ou seja, você fez poucas questões na sua preparação. E outro problema é, bem ligado ao primeiro, às vezes a gente estuda tudo na mesma intensidade. E sendo que alguns assuntos que a gente sabe que serão cobrados, a gente precisa estudar um pouco mais com profundidade. Beleza, Patrícia? Então vamos colocar em prática? Vamos. A primeira coisa que você vai fazer na semana de prova é revisar 100% do conteúdo. Isso mesmo, 100%. Mas como? Olha só, como você vai fazer isso? Você vai colocar uma matéria por dia e em 3 horas você vai revisar esse conteúdo. Você vai revisar esse conteúdo com materiais resumidos. Você tá dando conteúdo para o seu cérebro. O seu cérebro, ele vai praticamente inchando mesmo. Porque ele vai cada vez mais fazendo sinapses, ou seja, ele vai produzindo mais energia, ele vai conseguindo reter esse conhecimento. Você vai usar, na semana de prova, você usa e abusa da sua memória de curto prazo. Então, você vai revisar 100% do conteúdo em 3 horas. No máximo 4 horas, a depender da carga ali. Por quê? Porque você vai, inclusive, depois disso, você vai fazer mais questões. Se você não fez todas as questões de 2024 da banca, na semana da prova você tem a obrigação de fazer. E nos horários, então assim, eu tenho 4 horas para estudar, ou seja, se você tem 4 horas para estudar, você vai revisar em torno de 3 horas, vai fazer 1 hora de questões. É suficiente? Não. Você vai assistir às aulas de apostas finais dos professores. Pega um professor que você gosta, que você confia, e você vai estudar o que ele tá te falando. Porque normalmente, quando a gente traz apostas de temas para vocês, a gente não fala simplesmente o assunto. Eu trago a aposta e as questões. Ou seja, você vai resolver mais questões, só que questões direcionadas. Patrícia, tudo num dia só da mesma coisa? Não necessariamente. Tá? Então, por exemplo, hoje você vai revisar língua portuguesa. Você vai revisar tudo que você tem que revisar de língua portuguesa, vai fazer as questões. Aí você viu que tá tendo apostas de direito constitucional. Corre lá e assiste direito constitucional. Semana de prova, eu sempre tive muita dificuldade, ao longo, assim, da minha jornada, né? Eu sempre tive muita dificuldade em estudar de manhã, à noite. Eu sou uma pessoa matutina. Então, assim, se me pedir pra acordar 4 horas da manhã e estudar, cara, eu vou acordar super bem e vou estudar tudo que eu tenho que estudar. Mas à noite, não. Mas na semana da prova não existia amanhã. Eu tinha a minha meta, então eu tinha que revisar aquele conteúdo, eu tinha que fazer aquelas questões. Se eu demorasse mais do que 4 horas, eu ia varar a noite. Teve prova que eu fui dormir 11 horas, meia-noite, sendo que 10 horas eu já tava na cama, normalmente. Mas não, é semana de prova e eu vou cada assim, momento, cada segundo tá sendo preparado, tá sendo posto ali de preparação. Então, branco é assim que a gente vai combater o branco para sua prova, tá? Revisando 100% do conteúdo, intensificando as questões, então você vai fazer questões todo dia, questões recentes da sua banca, olhar para as apostas dos professores. Então, estuda na hora do almoço, estuda de manhã, estuda tomando banho, mas estude. Você vai ver que normalmente, se você estudava até hoje 4 horas,
Quando você começa a colocar essas técnicas que eu tô falando, suas horas de estudo sobem para 6, para 7 e você nem percebe. Agora, só branco resolve? E a insegurança? A insegurança, tá? A gente usa, né, gatilhos para tornar o seu momento de prova o mais claro possível. Então, olha só, você tem estratégia de prova? Você já definiu a sua estratégia de prova? Se você ainda não definiu, o momento é agora. Você tem que colocar para o seu cérebro essa situação de prova todo dia. Para mim, a prova, eu sempre fiz a prova da mesma forma, porque sempre resolveu para mim. Como que eu faço? Prova com discursiva. Eu vou direto para discursiva. Nem olho para as questões, eu vou direto para discursiva. Vejo o tema e começo a fazer as minhas ideias, tá? Então, eu começo lá, revolução digital. Então, aí eu vou ver, eu vou falar de inteligência artificial, eu vou falar da revolução 4.0. Então, assim, eu começo a puxar os assuntos e vou escrevendo. Faço o meu texto ainda? Não. Já tirei todas as minhas informações ali da discursiva, tudo que eu quero falar. Volto, agora sim eu volto para a prova objetiva. Mas a sacada não é simplesmente isso, não. A sacada é você saber e ter na sua cabeça a quantidade de tempo. Por exemplo, essa organização ali inicial, eu não posso demorar mais do que meia hora. Meia hora já é muito. Quando eu for para as questões, eu sei que eu tenho que fazer, em média, 20 questões por hora. Ou seja, se a prova não tiver discursiva, quando o fiscal falar lá, já foi 1 hora de prova, na minha cabeça, eu tenho que saber que eu tenho que fazer 20 questões. Se eu fiz 18, beleza, eu tô quase ali, tá tudo bem. Se eu fiz 23, nossa, tô voando, ótimo. Se eu fiz 15, eu vou acelerar. Porque eu sei, na minha cabeça aqui, na primeira hora eu vou fazer 20 questões. Na segunda hora eu vou fazer 40 questões. Na terceira hora eu vou ter que concluir a prova. Olha só, 20, 40, concluo a prova. Mas, Patrícia, vai sobrar muito tempo de prova normalmente. Sobra. Por quê? Porque eu me garanto nas questões que eu sei. Então, eu vou passando a prova. Essa questão aqui, raciocínio lógico, essa questão eu sei que eu vou demorar porque eu sei chegar na resposta, mas eu não tenho a fórmula. Eu vou ter que fazer ele na mão. Deixo ela de lado. Essa questão eu tô em dúvida entre a C e a D. Deixo de lado, vou marcando. Nessa primeira parte, eu já vou resolvendo o que eu sei. E eu vou deixando os problemas de lado. Terminei a prova nesse esquema, o que eu faço? Levanto minha mãozinha, peço pro fiscal, vou no banheiro, faço o que eu tiver que fazer no banheiro, lavo o rosto, volto, tomo uma água, como alguma coisa. Aí eu sento e falo assim, agora eu vou resolver problemas. E aí eu resolvo tudo que ficou faltando. Fiz isso, vou para a discursiva, agora eu vou escrever a minha discursiva. E aí eu finalizo a prova. Ou seja, percebam que eu tô falando e eu sei exatamente o que eu vou fazer. Isso dá segurança pro seu cérebro. Por mais que a prova venha com surpresas, uma prova difícil, mas o seu cérebro ele se sente seguro porque ele sabe o que ele tem que fazer. Isso é extremamente importante. A última vez que eu precisei fazer isso foi na prova prática, no TAF, né? A prova de teste físico da ABIN. Pessoal, em outra aula eu conto a história toda, mas assim, se era pra alguém ter reprovado naquela prova, era eu, tá? Odiava correr, tinha muita dificuldade de correr.
não sabia, assim, não tinha pavor de água e era só natação e corrida. Então, assim, se alguém tinha que reprovar naquela prova, era eu. Mas a minha preparação mental, e eu passei a semana inteira da prova, eu fazia exatamente isso. Na piscina eu dou tantas braçadas, dei a braçada, vou respirar, vou virar, não sei o que tem, blá, blá. Fazia isso. Entrava pro banho e já tinha. Então, assim, entrou no banho, ou um momento ali antes de dormir, você vai mentalizar o seu processo de prova. Você vai deixar o seu cérebro mais tranquilo. Você vai passar essa segurança pro seu cérebro. Melhor ainda, se você conseguir fazer isso, esse passo a passo, a partir do momento que você entra na sala. Vou entrar na sala, vou pegar minha caneta, vou sentar, vou... Quanto mais passo a passo você conseguir, melhor e mais seguro você vai se sentir em relação a essa preparação. Mentalizar, pessoal, a mentalização, ela é extremamente importante. A mentalização, ela serve para quê? Para você falar para você mesmo que você confia no processo, que você é capaz e que você está dando o seu máximo. Se você levantar da cama, ou melhor, se você abrir o seu olho, eu acredito no que eu estou fazendo, eu acredito no meu estudo, eu estou dando o máximo de mim e eu acredito que é possível. Na hora de dormir, você falar essas 3 frases de novo, você está passando mais segurança para o seu cérebro, tá? Afinal de contas, se você não acreditar em você mesmo, quem que vai acreditar? Eu posso acreditar em você. E, na verdade, eu acredito nos meus alunos. Eu sei o potencial que cada um deles tem. Agora, se você não acreditar em você, o seu cérebro não sabe para onde olhar. O seu cérebro não sabe para quem acreditar. Então, coloca a ordem aí. Eu acredito, eu faço, eu consigo. É simples. Não é fácil. É simples. Todo dia de manhã, todo dia à noite, você vai falar isso pro seu cérebro. E ele vai chegar mais preparado, mais tranquilo. Cérebro tranquilo, a sua mente calma, a sua mente sem ansiedade, sem níveis absurdos de cortisol, sem nível absurdo de adrenalina, consegue pensar mais e consegue pensar mais rápido. Naturalmente, você vai fazer uma prova melhor. Naturalmente. E aí, o terceiro ponto é o cansaço. O cansaço, pessoal, ele acontece. Você está se testando os seus limites. Você tem que tomar cuidado para não ultrapassar o seu limite, porque aí você vai ter uma estafa mental. Mas, se testar dia após dia, vou estudar um pouquinho mais, vou estudar um pouquinho mais, vou estudar um pouquinho mais. E aí, você consegue testar o seu limite. Mas é importante que um dia antes da prova, então sua prova é no domingo, a noite de sábado tem que ser tranquila. A noite de sábado, pare de estudar lá pelas 18 horas, vai comer alguma coisa que você está acostumado, nada de se alimentar diferente, não, nada disso. Come alguma coisa que você está acostumado e vai dormir, vai descansar. Patrícia, não consigo. Bota uma música para relaxar, bota música para dormir, que você vai conseguir. Às vezes, teve prova de eu estar, eram provas que eu estava esperando, assim, que eu tinha me dedicado muito, eu colocava o fone de ouvido tem várias playlists ali pra dormir, e eu dormia com a música no meu ouvido, mas eu dormia. Conta carneirinho. Conta os artigos, tá? Conta os artigos da Constituição. Começa a ler os artigos do regimento interno. Quero ver se não dormir lendo o regimento interno. Não é? Então pronto. Ache ali formas de o sono vir. A alimentação é essencial também.
Olha só o que você precisa. Você precisa de muita água. Muita água. Falando nela. Quanto mais hidratado você estiver, mais rápido o seu cérebro pensa, porque ele vai ter condições ali de fazer melhores sinapses. Posso estar cansada hoje, mas tenta mais um pouco. Tenta mais um pouco. Quantas vezes eu já não dormi em cima do livro? Quantas vezes eu já não dormi em cima do computador? Mas aquilo me fazia bem, porque eu tinha certeza que eu tinha conseguido chegar no meu limite e eu tinha certeza que eu estava dando o meu melhor. Dar o seu melhor, tenha essa segurança. Esses 3 pontos, né? Você trabalhando todas essas técnicas que eu tô te passando, vai fazer com que você consiga bater de frente com esses 3 grandes problemas de prova. Mas e agora? Agora, você precisa colocar em prática. E colocar em prática não é hoje. Desculpa, não é amanhã, é hoje. É agora. Ainda mais se sua prova for esse final de semana. Tá? Você precisa colocar isso em prática. Esta semana pode ser a chave para sua aprovação. Eu acredito que ela pode ser a chave para sua aprovação. Essas técnicas vão te levar a um nível de alta performance e a um nível de alto desempenho. Eu acredito nisso. Acredite você também. Se você quer chegar competitivo para sua prova, vá lá e faça. Eu já te dei todo o passo a passo. Eu já te dei as técnicas e eu já te mostrei que funciona. Cientificamente funciona. Eu utilizo, os meus alunos utilizam. É uma técnica, são técnicas validadas, mas agora depende de você. Depende de você fazer. Fazer a partir de agora. Fazer a partir de hoje. Por quê? Quem teme ser vencido tem certeza da derrota. Se você chegar na sua prova pensando na próxima prova, se você chegar na sua prova com medo dela, se você chegar na sua prova achando que você não deu o seu máximo, a prova não vai ser para você. Infelizmente, você vai voltar para a fila e tentar a próxima prova. É isso que você quer? Você quer ficar tentando sempre? Ou você quer fazer a sua melhor prova? Se você quer fazer a sua melhor prova, esses passos todos que a gente discutiu agora, é isso que vai te levar para a aprovação. Eu acredito. Acredite também. Acredite. E comenta aqui no vídeo. Eu acredito. Eu sou aprovado. Ou melhor, eu sou futuro servidor. Porque eu quero que vocês sejam futuros servidores. É isso que eu mais quero. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu fico muito feliz de poder passar essas técnicas para vocês. Isso é muito importante para mim. E mais importante ainda é a gente acreditar no processo. É vocês fazerem parte desse processo. É eu poder compartilhar com vocês o meu conhecimento. Então, curte o vídeo, compartilha para os seus amigos que vão fazer prova. Compartilha para aquele amigo que acha que acho que eu não estou fazendo direito. Compartilha. Esse vídeo é para ele também. Boa noite para quem está aqui comigo ao vivo. Um grande beijo e até mais.